Boa tarde, eu me chamo Mariana Lorena e nesse vídeo iremos apresentar o nosso trabalho de sistemas operacionais. Nesse vídeo, iremos abordar sobre threads e processos. Bom, inicialmente, o que são threads e processos? Bom, são conceitos fundamentais na computação, relacionados à execução de tarefas por parte do sistema operacional. Mas, o que são threads? Threads são as menores unidades de execução dentro de um processo. Elas compartilham o mesmo espaço de memória e recursos do processo principal, o que permite que múltiplas threads dentro de um mesmo processo trabalhem de forma concorrente. Modelo clássico de threads. No modelo clássico, um processo pode ter várias threads. Todas as threads dentro do mesmo processo compartilham o mesmo espaço de memória e recursos como arquivos abertos. Cada thread pode ser executada de forma independente, mas compartilha o contexto do processo, o que facilita a comunicação entre elas. Threads são geralmente utilizadas para melhorar o desempenho em tarefas que podem ser paralelizadas, como operações de sistema operacional ou processos de dados, etc. No entanto, como as threads compartilham o mesmo espaço de memória, isso pode levar a problemas de sincronização, como race conditions, se não forem gerenciadas corretamente. Meu nome é Tayane e eu vou falar sobre a utilização de threads. Os threads permitem que várias atividades ocorram ao mesmo tempo, facilitando a execução concorrente de tarefas em um programa. Compartilhamento de recursos. Os threads podem compartilhar espaço de endereçamento e dados entre si, o que é essencial para certas aplicações que requerem comunicação e sincronização entre processos. Leveza e velocidade. Os threads são mais leves e rápidos de criar e destruir do que processos, tornando sua utilização mais eficiente em termos de recursos de sistema. Desempenho. O uso de threads pode melhorar o desempenho da aplicação, permitindo que atividades se sobreponham e acelerem a execução entre sistemas na computação. Paralelismo. Os threads podem aproveitar o paralelismo em sistemas com múltiplas CPUs, melhorando ainda mais o seu desempenho ao executar tarefas em paralelo. Implementação de threads no espaço do usuário e no núcleo. Os threads são gerenciados inteiramente pelo programa de usuário sem intervenção do sistema operacional. Biblioteca de threads. Utiliza bibliotecas específicas no threads fornecida pelo sistema operacional. Vantagens: portabilidade entre diferentes sistemas operacionais e controle direto sobre criação e sincronização de threads. Desvantagens: escalabilidade limitada devido ao espaço de endereçamento do processo e potenciais limitações de recursos, como compartilhamento de recursos. Já no núcleo, os threads são tratados como entidades do núcleo do sistema operacional com suporte direto, desde chamadas de sistemas, que utiliza chamadas de sistema específicas para operações relacionadas a threads. Vantagens: geralmente oferece melhor desempenho e escalabilidade, especialmente para um grande número de threads. Desvantagens: menos portabilidade entre diferentes sistemas operacionais e maior complexidade de implementação devido a dependências das características específicas do sistema operacional. Meu nome é Vanessa e hoje vamos falar um pouco sobre implementações híbridas. Implementações híbridas, elas utilizam tanto o thread de usuário quanto de núcleo para maximizar a eficiência e também o desempenho. E aqui vão algumas características desse modelo para facilitar melhor o entendimento. A flexibilidade. Bom, a flexibilidade, ele possui um sistema que pode escolher entre executar o threads de usuário ou threads de núcleo, dependendo da carga de trabalho. E isso permite aquele balanceamento entre velocidade e o controle. Temos também o desempenho melhorado, que ao utilizar esse thread do núcleo, o sistema pode automaticamente se beneficiar do escalonamento em múltiplos processadores. Enquanto o thread do usuário ele pode permitir um desenvolvimento mais leve e responsivo, sem as sobrecargas associadas ao gerenciamento desses threads pelo núcleo. Temos também as aplicações interativas. Mas, Vanessa, como funcionam essas aplicações interativas? Essas aplicações elas requerem baixa latência, como jogos de interface gráficas, e utilizam threads do usuário para resultar em um melhor desempenho. Já que as criações e a troca de contexto entre essas threads
são mais rápidas. Temos o gerenciamento de recursos, que é onde o sistema ele pode se alocar recursos de forma dinâmica entre o thread do núcleo e o do usuário, dependendo da necessidade e das condições do sistema. Tem o desempenho em tempo real, que também é muito importante, que é quando o sistema operacional híbrido ele pode se acomodar tarefas em tempo real, utilizando threads de núcleo, enquanto eles permitem que outras tarefas menos críticas sejam gerenciadas pelo modelo de threads do usuário. Vamos ter aqui exemplos de sistemas operacionais que utilizam essas implementações híbridas, que é o Solaris, que suporta tanto o thread do usuário quanto do núcleo, permitindo que aplicações sejam projetadas com flexibilidade na gestão de threads, que é da mesma forma o Linux, ele também possui suporte para threads de núcleo através do POX, o threads, que é o Patch Reads. Ativações pelo escalonador. Bom, o objetivo é replicar a funcionalidade das threads de núcleo, mas com melhor desempenho e maior flexibilidade típicas das threads de usuários, evitando aquelas tal chamadas de sistemas especiais e complicações ao lidar com threads bloqueadas. Mas Vanessa, como funciona a ativação pelo escalonador? Bom, o núcleo ele designa um número específico de processadores virtuais para cada processo, permitindo que esse sistema de tempo de execução aloque threads. E esta técnica ela pode ser utilizada em multiprocessadores, onde processadores virtuais eles podem ser as CPUs reais, como vocês já conhecem. Cada processo inicia com um processador virtual, mas pode solicitar mais ou devolver os desnecessários. Esse núcleo ele também pode redistribuir os processadores para processos que o mais necessitam, notificando o sistema quando o thread está bloqueado. Meu nome é Gina Maria. Eu vou falar um pouco sobre Threads Pop-Up e Threads Proxy. Os Threads Pop-Up referem-se a threads que são criados dinamicamente em resposta a eventos específicos, como a chegada de dados, a solicitação de um usuário ou outras condições que requerem processamento imediato. Bom, contextualizando, esses threads são comumente utilizados em sistemas operacionais para melhorar a eficiência e a responsividade do sistema. Algumas de suas características é o dinamismo, eficiência e responsividade. Um dos exemplos é os servidores web, aplicação em tempo real e sistemas de entrada e saída. Uma de suas vantagens é a melhor utilização de recursos, aumento da responsabilidade e o paralelismo. E algumas de suas desvantagens são o gerenciamento de recursos, condições de corrida e sincronização, e overhead de criação de threads. Vou falar um pouco sobre Threads Proxy. Proxy vem de Portable Operating System Interface for Unix. Envolve a utilização de threads para multitarefa em sistemas operacionais compatíveis com Proxy. Os threads são menores unidades de execução dentro de um processo, permitindo que várias operações sejam realizadas simultaneamente dentro do mesmo espaço de memória. Uma dessas características dos Threads Proxy é a criação e gerenciamento de threads, a sincronização de threads, atributos de threads, sincronização com barreiras, a leitura e a escrita. Vou falar um pouco sobre Threads Proxy. Proxy vem de Portable Operating System Interface for Unix. Envolve a utilização de threads para multitarefa em sistemas operacionais compatíveis com Proxy. Os threads são menores unidades de execução dentro de um processo, permitindo que várias operações sejam realizadas simultaneamente dentro do mesmo espaço de memória. Uma dessas características dos Threads Proxy é a criação e gerenciamento de threads, a sincronização de threads, atributos de threads, sincronização com barreiras, a leitura e a escrita. Uma das suas vantagens é o seu desempenho, o compartilhamento de recursos, a sua responsividade, e alguns de seus desafios são condições de corrida, deadlocks e gerenciamento de recursos. O que são os processos? Os processos são instâncias de programas em execução. Eles têm seu próprio espaço de memória, recursos alocados e são gerenciados pelo sistema operacional de forma isolada um dos outros. Dentro do mesmo contexto, falamos também sobre modelo de processos. No modelo de processo, cada processo é isolado dos demais,
Isso significa que a memória e os recursos de um processo não podem ser acessados diretamente por outro processo. Os processos são mais pesados que os threads, pois cada um tem seu próprio espaço de memória e necessita de mais recursos para serem criados e gerenciados. Também é crucial falar sobre a comunicação entre processos. IPC, ou Inter-Process Communication, é a mais complexa, pois exige mecanismos específicos como pipers, sockets ou mensagens. Utilizando termos de comparação entre threads e processos. Em isolamento, os processos são isolados entre si, enquanto threads compartilham o mesmo espaço de memória dentro de um processo. E em recursos, criar e gerenciar threads é mais eficiente do que processos, pois threads compartilham recursos do processo pai. Em comunicação, threads podem comunicar-se mais facilmente entre si, enquanto processos necessitam de mecanismos de IPC para a troca de informações. Em resumo, threads são úteis para tarefas paralelas dentro de um mesmo processo, enquanto processos são usados para isolar a execução de diferentes programas ou partes de um programa. Criação de processos. Processos essenciais eles são criados durante a inicialização para executar funções básicas do sistema operacional, como gerenciamento de memória e inicialização de dispositivos. A chamada de sistemas. Em um processo, pode solicitar a criação de um novo processo através de uma chamada de sistema específica. Solicitação de usuários. Os usuários podem iniciar processos explicitamente, por exemplo, ao clicar em um ícone de programa em um ambiente gráfico. Hierarquia de processos. O que é hierarquia de processos? É uma organização estruturada de processos em um sistema operacional, onde os processos são agrupados em uma relação de pai e filho. Cada processo pode criar novos processos, tornando-se pai deles e formando uma árvore hierárquica. Associação pai-filho. Um processo pode criar outros processos, formando uma hierarquia. Cada processo tem apenas um pai, mas pode ter 0, 1, 2 ou até mais filhos. Hierarquia no Windows. No Windows não há um conceito explícito de hierarquia de processo. Um único índice de hierarquia é quando um processo é criado e o pai recebe um identificador especial. Implementações de processos. Bom, a implementação de processos em sistemas operacionais envolve a criação, execução e gerenciamento de processos que são unidades independentes de execução com seu próprio espaço de memória, estado e recursos. Um dos seus conceitos básicos é o processo, estado de um processo e a criação de processos. Modelar a multiprogramação envolve a criação de um sistema em que múltiplos processos ou threads podem ser executados concorrentemente, compartilhando os recursos do sistema de forma eficiente. A multiprogramação maximiza a utilização da CPU, permitindo que o sistema execute outras tarefas enquanto aguarda a execução de operações de entrada e saída. Um dos elementos da multiprogramação são os processos e threads, gerenciamento de CPU, gerenciamento de memória, sincronização e comunicação, gerenciamento de entrada e saída. Temos também o término de processos. Em sistemas operacionais, ele é um procedimento importante para garantir o bom funcionamento do sistema, que é quando o processo é encerrado e ele libera recursos que estavam sendo utilizados e finaliza suas atividades de forma adequada. E existem várias maneiras pelas quais esses processos podem terminar, e agora eu vou falar um pouco sobre elas. Primeiro, a saída normal, voluntária. Esse processo ele conclui suas tarefas e encerra-se voluntariamente, geralmente enviando um sinal de encerramento para o sistema operacional. 2. Erro fatal. O processo ele encontra um erro crítico que o impede de continuar a sua execução e, portanto, ele é encerrado de forma involuntária. 3. Saída por erro. O processo ele identifica um erro e ele decide que não pode continuar, sendo assim encerrando-se de forma voluntária após lidar com as situações daquele erro. 4. Morto por outro processo. Um processo pode ser encerrado por outro processo, que é geralmente devido de alguma interação ou dependência entre eles. Estados de processo. Existem 3 estados de processos. Estados em que podem se encontrar e que são detalhados em execução, que é utilizando a CPU, pronto
temporariamente parado para dar lugar àquele outro processo, e bloqueado, que ele é incapaz de ser executado até que ocorra um evento externo. E as transições entre esses estados, elas são explicadas, incluindo aquelas causadas pelo escalonador de processos, que é uma parte crucial do sistema operacional.